O caso de Anabel Segura foi um dos sequestros mais notórios na Espanha nos anos de 1990, marcado por tragédia e amplo impacto na sociedade. Anabel Segura, uma jovem de 22 anos, foi sequestrada em 12 de abril de 93, na cidade em Madrid, enquanto fazia jogging em um bairro de classe alta chamado La Moraleja. Rala aqui, meus amigos, como vocês estão? É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez aqui para mais um vídeo novo no canal, que eu amo estar na presença de vocês, beleza? Bom, se você é novo por aqui e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora, deixe o seu like e também ative o sininho de notificações. Assim você não vai mais estar perdendo nenhum vídeo aqui do canal. Beleza, pessoal? Recados dados, sem mais delongas, e vem comigo para nossa história de hoje, que é o que mais interessa. Anabel Segura Flores era uma mulher de 22 anos que morava na cidade de classe alta chamada La Moraleja, em Madrid. Ela era a filha mais velha de José Segura Nareja, um empresário no setor metroquímico, e de Sigrid Folles. O pai dela havia começado seu negócio lá na Alemanha, onde conheceu e se casou com Sigrid. Eles voltaram para a Espanha para criar Anabel e sua filha mais nova, Sandra, em uma rica comunidade ali do Golfe. Anabel era uma estudante de administração na época e vivia com sua família na área. Ela era considerada uma jovem muito inteligente, simpática e bonita por todos. Emílio Munhoz Guardes e sua esposa Felisa se mudaram de Vallecas, em Madrid, com seus filhos para a cidade de Toledo de Pantorra, em Madrid mesmo, para ter um futuro melhor para a família deles. Emílio trabalhou como motorista de entrega em Madrid para uma empresa de encomendas, mas já o Cândido Ortiz, amigo de infância de Munhoz, havia se mudado para a cidade Escalona, também em Madrid. Ele trabalhou como um encanador e acostumava viajar para a capital para fazer alguns trabalhos. Então, na manhã de 12 de abril de 1993, o Emílio e o Cândido decidiram sequestrar uma pessoa de aparência rica para exigir um resgate altíssimo e resolver problemas financeiros. Eles cruzaram com a Anabel, meus amores, por acaso, quando ela fazia sua corrida diária, como a Anabel fazia todas as manhãs. E nesse dia não foi diferente. Ela pegou seu Walkman e saiu para correr ali no bairro de onde ela morava mesmo, de Intergolfe de La Moraleja. Onde ela morava, a família de Anabel estava fora da cidade de férias. Então, o Emílio e o Cândido saíram de uma van branca e abordaram a Anabel, dizendo que precisavam de informações sobre um determinado endereço. Quando ela se aproximou, eles a colocaram à força dentro da van e sobre a mira de uma faca e levaram ela embora. Anabel tentou resistir ao sequestro, perdendo seu agasalho e Walkman ali na rua na hora da luta. Antônio, um zelador de uma escola ali das proximidades, viu tudo. Mas quando ele percebeu o que realmente estava acontecendo, ele não conseguiu ver o número da placa do carro porque ele alega que estava sem os seus óculos. Mesmo assim, ele chamou a polícia logo depois. A Anabel tentou escapar sem sucesso de seus captores e foi mantida em cativeiro em uma antiga fábrica abandonada, em Toledo mesmo. Ela foi posteriormente estrangulada até a morte e enterrada ali nas proximidades. Apesar do assassinato, meus amores, Emílio e Cândido decidiram continuar com seu plano e pedir dinheiro pelo falso resgate de Anabel.
Então, em 14 de abril, 2 dias após o sequestro, os sequestradores pediram a soma de 150 milhões de pesetas espanholas para a libertação de Anabel. Esta foi a primeira das 15 ligações que foram feitas para a família. Apesar disso, os sequestradores continuaram a pedir o resgate, mesmo depois de sua morte. Eles fingiam que Anabel ainda estava viva. O advogado da família, Rafael Escuredo, foi o mediador de todas as ligações. O seu pai José até hipotecou a sua casa para arrecadar fundos e até ofereceu 15 milhões de pesetas a quem tivesse uma pista válida para encontrar a sua filha Anabel. Empresas especializadas em resolver sequestros, né, ou os casos mais difíceis, também foram contratadas. Em 2 ocasiões, os representantes da família chegaram ao ponto combinado com os sequestradores, então eles combinaram ali uma hora em um lugar, né, para eles estarem pagando o resgate, mas nenhum dos 2 sequestradores chegou ao ponto no dia. 3 meses após o sequestro, o Emílio e o Cândido enviaram à família uma gravação, na qual a suposta voz de Anabel podia ser ouvida, que dizia que estava bem, enquanto gritava para ser retirada de lá. Mas, na verdade, meus abíbios, era a voz de Felisa Garcia, esposa de Emílio, que estava fingindo ser Anabel a pedido do seu marido. A busca por Anabel durou anos e foi amplamente divulgada pela mídia, gerando comoção em todo o país e em todo o mundo. O caso só foi resolvido em 95, quando Emílio e Cândido foram capturados após uma denúncia de um morador de Escalona, que chamou a polícia depois de ele ouvir as fitas com a voz dos sequestradores na televisão. Então, assim que ele ouviu a voz, ele pensou. O homem disse para ele mesmo que a voz que ele escutou era Cândido, o encanador da cidade, ou seja, o Cândido. Em 28 de setembro de 1995, essa ligação levou a polícia a prender o Cândido e mais tarde o Emílio e sua esposa. Durante os interrogatórios, eles confessaram o crime e indicaram aonde havia enterrado o corpo de Anabel, em uma área rural, perto de Numância de La Sangra, na província de Toledo. Eles disseram que só sequestraram a Anabel para receber uma recompensa financeira e que não queriam matá-la, não era essa a intenção. Em 1999, Emílio e Cândido foram condenados a 39 anos de prisão, mas a Suprema Corte aumentou as sentenças para 43 anos, enquanto Felisa tinha 6 meses de prisão por encobrir o sequestro e se passar por Anabel na gravação. Em 2013, Emílio foi libertado quando já havia passado 18 anos na prisão, já o Cândido morreu na prisão em 2009 por causa de um ataque cardíaco. Ao sair da prisão, Emílio declarou à imprensa não representar perigo mais para a sociedade, né? E ele expressou muito remorso pelas suas ações feitas. Ele afirmou que o crime teve motivação econômica e lamentou profundamente o ocorrido. Hoje, o paradeiro de Emílio e a sua ocupação permanecem desconhecidos, meus abíbios. Mas o caso chamou a atenção não apenas pela brutalidade do crime, mas também pelas falhas iniciais na investigação, né? Pelas falhas das autoridades e pela forma como a sociedade espanhola reagiu ao aumento da criminalidade. O assassinato de Anabel Segura marcou profundamente o país, a Espanha, tornando-se um símbolo da violência urbana dos anos de 1990. Ele levou à reflexão sobre segurança pública e gerou discussões sobre o endurecimento das penas para crimes graves. Bom, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei nem o que comentar sobre esse caso, porque realmente foi uma coisa horrível, né? O que as pessoas não são capazes de fazer aí para ter um dinheiro, né? Porque eu penso assim, se você está com problemas financeiros, trabalhe mais, não é verdade?
mas não fazer uma coisa dessa. E depois do crime feito, pedir desculpas e dizer que tem remorso e que tá, né, arrependido, não vai trazer a pessoa de volta à vida, né, pessoal? E nem vai tirar o sofrimento da família, né? Mas nós somos seres humanos, cometemos erros, né? E assim, somos falhos, né? Quem somos nós para julgar alguém? Mas eu não concordo com esse tipo de comportamento e nem desculpa porque tá com problema financeiro e vai aí sequestrar uma pessoa, né? Isso não tem desculpa. Bom, esse é o seu caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que todos passem um excelente fim de semana. Que Deus esteja com vocês, protegendo vocês, tá bom, pessoal? Iluminando vocês a cada dia. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por todo o apoio de vocês, por todos os comentários, todos os likes, pessoal. Fico muito feliz porque eu vejo que vocês estão gostando do meu conteúdo. Isso me deixa muito feliz ver a nossa família crescer. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um e a gente se vê no nosso próximo crime. Isso é um compromisso, hein? Eu espero todos vocês lá. Beijo, meus amigos. Amo vocês. Fui!